O pecado de Adão, Arishon, fez com que todos os mundos descessem a um nível inferior. O pecado de Adão, Arishon, é o nosso pecado. Durante a semana estamos todos nesse nível. Durante esses 7.000 anos, até a chegada do sexto e sétimo mil ano, todos estaremos nesse nível inferior chamado Golos. No Shabat, Shabat para a gente é quando nós descobrimos um segredo de Torá, quando descobrimos um segredo de Torá, quando consertamos as sefirotes e chegamos em Biná. Então, isso é Shabat, é um grau e não um dia na semana. Os mundos são restaurados ao nível original, onde estavam antes do pecado de Adão. Então, veja, no Shabat, não é? E também nos Hagins. Hag é festa e Hagin é o plural de festas. E em Rosh Chodesh, que são as luas novas. Os mundos também têm uma espécie de elevação, assim como no Shabat. O Hagin e o Rosh Chodesh têm elevação e uma santidade adicional durante a semana. O Hanukkah e o Purim têm santidade adicional, embora não tão sagrados como o Shabat. Aqui é uma construção do comentário deles aqui, etc. E o Hagin e o Rosh Chodesh, ambos estão em Od. Aqui a gente tem um aqui, não é? Elevado. E então a gente vai já discutir logo aqui embaixo em vermelho. Ironicamente, descobrimos que durante a semana há um aspecto mais elevado, pois Yaakov está em Netza, de Malhut aqui, ó. E Malhut aqui está em Od, né? No entanto, aqui do chá, a gente para aqui, ó, para seguir depois no texto lá embaixo, vamos ver aqui a explicação dessas duas marcações aqui, né, em Rod e Rod, Rod 1 e Rod 2. Existem dois artigos contraditórios, vejam, existem esses dois artigos que são contraditórios sobre esse tema. Explica-se, como é dito, que tanto Hanukkah quanto Purim estão em Yod, veja. Então aqui a gente até bota aqui, ó, todos os dois estão em Yod. O outro escreve que Hanukkah, que um está em Yod, né, e que Hanukkah é em Yod. E Netza é em Purim. Tá vendo? Então veja, esses dois artigos existem dois artigos contraditórios sobre esse tema. Sobre qual tema, né? Se Od é ligado a Purim ou a Hanukkah. Outro escreve que Hanukkah é em Od e Netza é em Purim. Meu rabino, ele diz aqui, explicou que a Sefirá de Netza, e veja, Netza a gente já vai ver lá no... Vamos abrir aqui um arquivo, um slide para a gente ver. E Od também é subdividida em Netza, tá vendo? Explicou que a Sefirá de Netza e Od também é subdividida em Netza e também em Od. Então veja só, isso aqui é como está se definindo aonde estão essas festas dentro da internalidade da alma e dentro do sistema planetário. Hanukkah é Od de Od. E agora a gente descobriu que Hanukkah, na verdade, está falando de Od. E Purim, nesse caso, Purim é Od de Netza. Vamos ver isso aqui como funciona, para ficar bem fixado na nossa mente. Vamos abrir aqui um slide, um momento. Ó, Hanukkah é Od de Od e Purim é Od de Netza. Então vamos lá. Vamos aqui, a gente está construindo onde são as festas. As festas de Hanukkah e Purim. Veja, Hanukkah, vamos botar aqui uma cor diferenciada para vocês poderem ver aí, ó. Purim e Hanukkah. Hoje, nesse caso, a gente está em Hanukkah. Aonde elas são geradas? Ó, Hanukkah hoje de hoje e Purim hoje de Netza. Então vamos lá. Aqui aqui é hoje, que é a Sefirá que pertence a Haron. Então aqui, ó, nós temos Hanukkah que está dentro dessa festa. Mercúrio dentro de Mercúrio e
dentro de nós, não é? Essa construção é feita hoje. Essa é a construção que nós faremos hoje, justamente. Olha, tá difícil aqui, ó. Então veja, deixa eu botar uma cor diferente para a gente poder enxergar bem, ó. Tá lá, ligando aqui a Sefirote. Purim já é feita em Ode de Netza. Veja, essa é a construção. E quando a gente desenha, a gente pode entender melhor. Tá aqui, ó. Então, Purim Purim, então, ó, por favor, ó. Estamos então definindo aqui como são feitas as festas, não é? Muito bem. Ó, vamos escrever aqui para vocês entenderem. É melhor ler aqui, né? Aqui vocês, ó. Hanukkah é Ode de Ode e Purim é Ode de Netza. Tá lá como a gente colocou. Muito bem. E aí eles respondem que representam a elevação de Rosh Hirodesh. Agora vamos aqui, ó. 2, a explicação é sobre a questão de Malhut estar em Ode, né? Ou seja, Yaakov está em Netza e Malhut está em Ode. Então, aqui o Yaakov, vamos fazer uma leitura aqui dessa parte aqui completa para a gente entender mais profundamente. Ó, ponto final. Ironicamente, descobrimos que durante a semana, deixa eu só aceitar aqui, que acho que a Patrícia já está aí aceitando já. Então veja, ironicamente, descobrimos que durante a semana um aspecto mais elevado, pois Yaakov está em Netza e Malhut está em Ode. Aí aqui tem a explicação sobre isso. Embora geralmente as 6 Sefirot seja Zerampim, né, e a Nukva seja Malhut, Nukva é aquela que recebe a energia, existem outras estruturas também, uma das quais aparece no Drush Etz do Rashash. É apresentado um formato no qual Zerampim está em Netza e o Nukva está em Ode. Isto também aparece no Zohar. Além do Hanukkah, é que o Hanukkah Malhut recebe diretamente do Partsuf superior, por conta própria, em local durante a semana que recebe Zerampi inconsequentemente, né? Em consequência, na verdade, né? Em consequência, está subordinada a ele. Isto é considerado um aspecto adicional de santidade. Então veja, a construção aqui ela é bem complexa, não é? Ela está mostrando que as duas questões que a gente vê dentro da árvore sefirótica, veja, nós podemos ser abençoados por esse lado ou por esse lado, mas sempre haverá uma convergência das sefirotes para que a bênção possa descer. Nesse caso, muitas vezes é definida por Ode ou, dependendo da festa, no Purim, né, por Netza. Veja, Ode de Netza. Então, aqui dentro, essa Sefirá é que define a próxima bênção dentro do aspecto do homem e da sua vida. Qual é a bênção na vida do homem? Vamos lá. A bênção na vida do homem é quando Deus começa a fazer um trabalho onde ele vai conseguir a sua retificação. Por exemplo, a história de Jó, ou Iov, ela era uma história muito bonita. Iov tinha tudo, Deus protegia ele e etc. Quando Deus então começa o tratamento com Iov, lá na frente ele vai falar que só ouvia Deus de falar, né? Mas que nunca imaginava aquilo que ele tinha aprendido com toda a Torá. Enfim, então veja, às vezes o processo inicial ele é doloroso, porque é assim para todo mundo, porque tem que se entender. Na verdade, imagine que você está num fórum, o seu pedido de julgamento está lá atrás, na fila 20 mil, lá 20 mil alguma coisa, você pega aquela fila lá, 20 mil, e vai lá para frente da fila. Então você é isso que os mundos espirituais. Então julga logo, e vamos consertar isso, e vamos em frente.
As pessoas, o que que elas fazem? Elas fazem isso não, elas fazem assim, Deus deixa, traz misericórdia, deixa passar, e assim elas vão protelando o assunto. Então a protelação não adianta, é melhor julgar logo, é melhor que venham as sentenças e você tenha resiliência para passar nessas sentenças, do que você ir atrás de religião, faz isso que isso vai dar certo, faz aquilo que aquilo vai dar certo. Não é nada disso, porque não tem nada errado. O que tem de errado é que você pode estar em silêncio com os mundos espirituais, tudo pode fluir muito bem, ou você pode querer resolver os seus problemas, o seu ticum, não é? Eu quero consertar logo. Parte desses problemas foram resolvidos no Guerrinon. Então a sua alma ela entra também com alguns pequenos processos, porque se nossa alma ela tem 613 partes, né? Essa são 613 luzes da alma. Dessas 613 partes, somente 288 fragmentos podem ser consertados. Então não tem mais, antes dessa retificação que o Eterno vai fazer, como você consertar mais do que 288 fragmentos da alma. Por isso que não podem ser 613 leis para uma pessoa seguir, seria loucura, até porque muitas leis elas são sentenciadas a estarem, não é, sobre uma questão de que ninguém consegue segui-las, não tem como, isso não pode acontecer, justamente por conta de que é impossível. É impossível justamente por conta de que a coisa funciona totalmente diferente dentro da Torá. Então a gente vai chamar esse sistema aqui, ó, de rapar. Então veja, esse sistema chamado rapar, não é, que tem gematria 288, que é o Reish, exatamente a letra Reish. Deixa eu trocar aqui o teclado. Ó, Reish, Pei e o Reit. Muito bem. Então aqui, ó, rapar como se escreve aqui em hebraico essa palavra. E ela também é escrita em português dessa forma aqui que eu vou colocar para vocês. Dessa forma aqui. Então veja, essa é a palavra rapar. A palavra rapar, não é? Ela tem uma questão, não muito interessante, porque ela é uma construção da Torá, é uma construção da Kabbalah. E esse rapaz é que a alma geral, a alma individual e a alma geral deve corrigir nesses 6.000 anos. E aí, quer dizer, não tem como você consertar 613 luzes da alma. Conforme você vai nascendo, segundo os nossos sábios, você vai consertando certas questões dentro dessa alma. Aquilo que você não conseguiu consertar, ela fica presa no Gigu Neshama. Então, na próxima vida, você só tem que voltar para consertar aquilo que não conseguiu ser consertado, que são os aspectos da alma, das emoções, daquilo que você vê o todo, que geralmente é dentro de um sistema de recepção. Sistema de recepção é o que é o nosso mundo, porque todo mundo é recepção. Dentro dessas questões aqui, 288, se você consertou 10% já fica aqui guardado nos mundos superiores e não desce mais para consertar. Então só desce 278. Se você consertou 200, dessas luzes, só vão descer 88 luzes na próxima vez. E assim sucessivamente. E todo ser humano, independente da sua faculdade mental e etc., ele vem para consertar um aspecto. Ele vai passar justamente com aquilo que ele tem que consertar.
E aí é que às vezes a gente não entende que muitas vezes algumas pessoas podem nascer com alguns problemas de ordem mental e etc. E a gente não consegue entender que aquilo também é um sistema do Eterno com aquela alma. E aquela alma veio para ajudar outras almas a se consertarem. Mas ele também passa por um sofrimento porque ele está ali num aspecto muito diferente do que as pessoas imaginam, e a Radassa pode me consertar se eu estiver errado, que as pessoas que têm problemas mentais, na verdade, principalmente no caso dos autistas, é que eles são tão inteligentes que eles não conseguem reorganizar os seus pensamentos ao nosso nível. E aí eles têm esses tipos de problemas que são tão estranhos para nós que temos talvez uma questão intelectual mais baixa do que a deles e conseguimos viver nesse nível aqui. Muito bem. Então, dentro dessa questão, não é, nós temos aqui essa construção do que é realmente essa festa, dando um gancho aqui sobre esses concertos da alma, que também é o concerto da alma geral, é o concerto de toda a humanidade. Não existe salvação individual. Eu sou um fragmento dessa reencarnação, não CRI, assim como vocês, e cada um tem uma responsabilidade. Enquanto podemos construir mundos, também podemos destruir mundos. Veja, a própria construção do hebraico, o Eterno fala que não se pode tirar uma letra da Torá e nem colocar uma letra. Se ali está codificado toda a criação dos planetas, todas as almas, se eu tiro uma letra, eu sentencio a Torá a não estar de acordo com a história que ela desenhou antes mesmo da história existir. E se eu coloco, então eu também tiro a Torá daquele limite que era para existir. E aí eu crio toda a confusão que nós temos hoje, não compreendendo essa questão do Guigu nos chamar. Muito bem. Então aqui a gente continua vendo aqui como funciona, né? A grafia Shalom narrada, a palavra Hanukkah, pode ser dividida em Haná, como está aqui, ó, dessa forma, um rete, um nun e um re, que tem o valor 63, que é exatamente o SAG 63 que nós vimos na outra aula, que é o tetragrama aberto, né? Então está aqui o próprio tetragrama que está aberto, com gematria 63. Então, enquanto o nome da expansão, né, dele vai ser 63 e cor 26, que é o valor numérico com o próprio nome de 4 letras. Então, aqui a palavra é Haná, tem 58, que é Ren, misericórdia, que é no ao contrário, mais o Re, que é 563. Enquanto que a expansão do nome e cor, né, e a gematria cor, é o valor numérico com o próprio nome de 4 letras. A gente vai observar isso lá embaixo. Então, muito bem. Aqui, então, vai dar, ó, Hanukkah tem um valor numérico de 89, que seria exatamente esse 26 mais 63. E aí a gente vai ter 89. Aqui, então, nós temos a forma que é escrita em hebraico, esse valor 89. Tá vendo? Então, e o que é do nome aqui, a gente não consegue ter aqui a sonoridade da palavra porque está sem os sinais maçoréticos. Então, a gente tem aqui, ó, essas letras envolvidas. O tete, o pei, outro tete, outro pei, o yud e o re. Então, essa é a palavra que vai gerar essa argumentação dentro da Torá, e esse nome geralmente enraizado das palavras quedas, né? Quedas reflete o objetivo de que 4 letras de Adonai sejam elevadas do alcance das clipotes. A gente vai observar essas duas questões aqui abaixo. O objetivo desses 8 dias, em vários lugares, veja também no Shalom Narrar, né? Quem tem aqui esse Shalom, essa observação desse narrar, página 8, quem tem esse livro pode fazer aí uma análise mais profunda do que está sendo falado aqui.
tá bom? Sobre esses 8 dias. Aqui a conexão de 63, que é imã, e 26 zerampim, nesse caso essa abertura desse nome, ela vai estar exatamente dentro de imã, que é mãe. Por isso que é chamado Rava, e muitas pessoas confundem isso com uma criação de um ser humano. E não é que o ser humano não tenha sido criado pelo Eterno. A questão não é essa. A questão é da construção de uma ligação com os superiores. Essa ligação com os mundos superiores, ela tem que ser construída por nós. Ou seja, como que nós construímos essa questão com os mundos superiores? Exatamente através da gente ter o entendimento do que é esse sistema que o Eterno criou. Então, esse sistema, que são os nomes que estão dentro das Sefirot, ou seja, aquele nome que a gente viu aqui, não é? Olha, Yod-He Vav-He, ou esse nome também, que é, na verdade, a abertura do nome, ele vai estar aqui em Biná. Em Biná, enquanto o 26, o tetragrama, pega todas essas 6 sefirotes, que também é chamada de Tiferet, como a gente vai ver em aulas posteriores. Então, o que está sendo falado aqui agora é que nesse dia, hoje, não isso pode acontecer, e vai estar se falando exatamente disso aqui, dessa questão ligada, entre Ima e Zerampim, com o propósito da sua núquiva. Então veja, o Rê aqui, o Rê do nome de Adonai, e o nome Yud-He Vav, eles têm aqui uma ligação, sugere, aqui ó, o Rê sugere Aba e Ima, que são a fonte da núquiva de Morrim, e aí que são refletidas gotas em abundância que emana a união de Aba e Ima. É lógico que quem assistiu às aulas anteriores sabe que Aba é pai e Ima é mãe, Rohimá e Biná. Por isso que na Torá diz para você honrar pai e mãe, que não tem nada a ver com o que as pessoas interpretam aqui. Quando você ancora honrar pai e mãe, então você teria que honrar até os pais mais horríveis que existem. Não, as pessoas vão ter a lógica de honrar os pais que são pais verdadeiros, e até mesmo desonrar os pais que não são verdadeiros. A Torá, ela traz essa ideia justamente porque nossos pais são os nossos deuses nesse mundo. Não os deuses no sentido de ser Deus, mas são Elohims, porque é o pai que traz a semente para o útero feminino, e a mãe é quem alimenta esse corpo até que ele nasça nesse mundo. Quem nunca ninguém, ainda que, desculpe, uma pessoa possa criar outro ser humano, vai poder dar essa vida que esses pais deram para essa criança. É lógico que toda a questão sentimental envolvida na criação, tudo isso é muito importante também, mas em primeiro momento aquelas pessoas, ainda que involuntariamente ou até mesmo por um erro, foram escolhidas pelo Eterno para formar aquele ser humano. E lá na Torá diz, aí é um nível mais peixe, que quando um homem e uma mulher se tornarão uma só carne, porque quando eles têm o filho, esse DNA deles se juntam, e aí tudo fica num próximo cri, que é aquele ser humano que vem existir. O Zohar vai falar que toda a parte branca do corpo é do pai, e toda a parte vermelha é da mãe. Então veja, é algo muito bonito, é algo muito interessante, que nós devemos levar também para dentro da nossa compreensão. Muito bem, aqui a gente está falando de espiritualidade, dessas gotas da divindade que cai e nunca vai deixar de cair dentro desses aspectos. E aqui nós nos concentramos, no 5, o objetivo aqui da questão da clipote. Aqui nós nos concentramos em elevar as centelhas que pertencem às clipotes de Lavã e Edom, e elevar a perna esquerda de Ode até os pés do Tav. Como a gente sabe, definido dentro dessa história, nós temos também, lógico, aqui uma árvore que seria Malhut de Malhut. Então, essa árvore que é Malhut de Malhut, ela também tem todas essas questões dentro dela, quer dizer,
também vamos ter uma árvore aqui que são a descrição desses personagens, não é, que vão estar atrapalhando a subida para o próximo nível. Então veja, aqui a gente tem toda uma escala, uma escalada, para ser mais exato, para a gente poder prosseguir. Quer dizer, esses personagens que são antagônicos, que na verdade são aspectos internos, eles vão e estão justamente configurados dentro da questão da recepção. Por isso que quando a Torá ela vai subindo de nível, nesses níveis maiores, a gente então tem que Lavan se torna um anjo, não é? E os outros personagens todos se tornam anjos, porque saiu desse aspecto inicial e começou a subir daqui para os níveis superiores. Então veja, vamos continuar a leitura aqui. Muito bem. Então Rode até os pés do Tav. Vamos acabar aqui a explicação. Então veja, a letra Tav está aqui, como a gente já viu em várias aulas, e essa letra Tav que está aqui, ó, configurada, ela é exatamente até os pés dela que esse desejo de Ode aqui, ó, desse Ode aqui, vai ter que subir até lá. E isso depois que a pessoa começou a fazer a escalada aqui de Malhut, atravessou logicamente o primeiro Tav, que está aqui no meio das clipotes, e ascendeu, não é? Na primeira ida que ela tem que subir para Sefirah, ela vai ter que vir para hoje. Por isso que tem a questão dessa Sefirah ser o Kohen Gadol. Né? O Kohen Gadol, naquele dia, vai pegar o sacrifício. Qual é o sacrifício? Literal, não. Aquilo que você sentenciou a sua vida diante do divino. Como eu disse para vocês, a gente pode viver uma vida religiosa, viver aspectos religiosos, podemos seguir toda aquela questão da pureza que se coloca, ou podemos seguir uma pureza espiritual. A diferença entre esses dois parâmetros é gritante, porque hoje eu posso acender uma vela, não tem problema nenhum, azeite, também não tem problema nenhum, mas não vai ser muito importante se eu vou fazer o ato físico. O ato espiritual, se eu vou estar preparado lá para receber essas questões, é que vai ser aqui a importância desse aspecto de que eu estou entendendo o Hanukkah ou não estou entendendo o Hanukkah. Eu entendi isso culturalmente, era uma guerra, não deixa de ser um parâmetro profundo dentro dessa lógica da Torá, de que existia uma guerra entre gregos e hebreus, entre o hebraico e a letra grega, que lógico, que quando você se sentencia a viver no meio de certos grupos ou no meio de certas ideias, você fica sentenciado àquelas ideias. E é por isso que a Torá ela adverte para que as pessoas elas não fiquem no meio dessas ideias. Então veja, uma pessoa pode ser muito honesta, entrar e começar a conversar com pessoas não honestas, então ela pode ser convencida de que um erro é natural. Ou seja, qual o erro? A gente está falando aqui de questões internas. Ah, mas a gente viu anteriormente que a gente está sentenciado. Sim, sentenciado num certo aspecto. Num certo aspecto. Como assim? Ah, fulano de tal me roubou, né? Numa vida passada. Nessa vida eu vou ter que roubá-lo? Não exatamente. Não exatamente. Podem acontecer outras coisas. Essa pessoa pode te emprestar um dinheiro e você não conseguir pagar. Não porque não quer, mas porque Deus não vai te dar condições de pagar. E aí ela pagou a conta para você. Pessoal, se todo mundo entendesse isso, então, e pode acontecer outras coisas. Pode acontecer de vocês fazerem um investimento, essa pessoa colocar um dinheiro e aí não dá certo, e aí você acaba fazendo ela levar um prejuízo que você não queria. Viu como é que as coisas podem ser mudadas? Mas a sentença em si não mudou. Muito bem, continuando aqui, a gente tem agora, não é, essa questão que a gente viu,
Então, para retificar Od, que é a oitava Sefirá, o Rachá se escreve que Hanukkah e Purim sendo de origem rabínica, o que não é, a gente não viu, mas que os rabinos descobriram isso, porque tudo que é descoberto a nível de Torá já estava dentro da Torá, só não tinha sido descoberto. Estão em Yesod, não é? Ou seja, estão em Yesod, e nesse caso aqui são Yaakov e Rahel. Então veja, que vai ser Malhut, não é? E esse Malhut está ligado aqui à parte masculina, e Ben Nukva, que é a parte feminina. As bênçãos são extraídas de sua fonte até Yaakov e Rahel, de todos os partsufins que necessitam. Veja, aqui vai citar que o Tar Midoye, os idólatras, saíram do mercado, ou seja, do domínio público, onde vão existir um armazém de clipotes. O que significa isso? Significa que todo idólatra é um armazém de clipotes. E que quando esses idólatras chegam perto com as suas ideias, eles mudam a sua energia. Eles têm uma força tão antagônica à Torá, mas tão antagônica que quando eles chegam perto de eu não sei se vocês já perceberam isso, a sua estação de rádio é mudada. A sua energia ela se torna amarga e você parece que fica desentoado com as questões da Torá. E aí você tem que manter uma guerra interna para que essas forças que tentam te convencer da idolatria não adentre, não é? Por isso que é muito complicado você morar perto de idolatria. Existe uma energia. Por quê? Aqui é um armazém de clipotes, tá vendo? De pensamentos demoníacos e de demônios. Muito bem. Aqui, ó, 6 é a explicação do que está aqui, ó, Od, para retificar Od, não é? Hanukkah no sistema de Hagim, do ano está em Od, né? Então está em Od. Alguns dizem em Od de Od, durante o tempo da Nukva, Rahel recebe a luz da própria Od e não através de Yaakov. Aqui, então, ele está subordinado a ele e isso mostra a adição de Kedushá. Muito bem. Aqui nessa questão, Rahel é a parte feminina. Todas as sefirotes, elas são feitas de parte feminina e parte masculina. Então aqui dentro, nesse caso, não é? Aí a gente já explicou que essas sefirotes podem se tornar uma só sefirote, e aí é onde nós condensamos a questão de Yesod, nesse caso, ser Rahel e Yaakov ou Yaakov e Rahel. A parte masculina e feminina do planeta. Então, assim como o nosso corpo ele é composto de uma parte masculina e feminina, não é? Ou seja, a alma e o corpo, todos os planetas assim o são. O corpo é feminino e a alma é masculina. Por isso que todos os personagens da Torá, eles são o corpo e a alma. Vamos lá, Rahel, Avraham e Sara, corpo e alma. Itzahak e a sua esposa Rivka, corpo e alma. Aqui nesse caso, quem era a alma gêmea de Yaakov era Rahel e não Leia. Leia era a alma gêmea de Esav, porque ela era mais velha. Então, mas ela definiu com Hashem que não queria casar com Esav, mesmo sendo alma gêmea, então ela não quis. E aí está sentenciado que ela casaria com Yaakov para Yaakov consertar a alma dela. Aqui no caso, então, nós temos outro casal, que é exatamente Rahel e Yaakov. Aqui nós temos Moshe com a parte feminina, que é Tzípora. Aqui nós temos Avraham com a sua esposa Elisheva. E aqui nós temos o Yosef, não é? Com a sua esposa Asnat. E finalmente nós temos aqui Malhut, e Davi tinha sua alma gêmea, que era Bat-sheva. Se você olha lá a história de Davi, ele tem 8 esposas, veja. Essas 8 esposas são as sefirotes até Biná. Então perceba que tudo é uma configuração muito profunda de questões da alma. Então, muito bem, aqui a gente descobre isso, não é?
Então, essa aqui do chá que nós vamos baixar é exatamente por causa do Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E não deixar as clipotes pegarem essa divindade que a gente vai descer. Então tem que ter toda uma proteção. Mas não quer dizer que todos os holocaustos que nós vamos fazer, a clipote, as forças impuras, elas têm que receber a sua parte. Sobrou um resto de comida no prato, é das clipotes. Se joga lá para elas no lixo e não se deixa o lixo dentro da cozinha. Bota isso para fora de casa, porque o rei Davi já falou isso. Ele vem à noite revirar os lixos para pegar o que é deles. Então não se guarda o resto, não se guarda aquilo que sobrou, se bota para fora de casa. Isso também vai acontecer dentro da nossa alma. Os desejos impuros são da clipote. Se eles não são tirados da gente, então significa que eles vão pegar. E eles têm toda a autoridade, porque é deles. Tudo aquilo que vem do ego e tudo aquilo que sobra, o que é que sobra no prato? Aquilo que você botou demais. Não era necessário para sua alimentação. Então sobrou. Você foi olho grande, é isso que se fala, né? Foi olho grande porque você viu aquela quantidade de alimento, botou para ali, e isso significa que você vai ter que dar agora a parte do lado negativo. Festa, esta é uma estrutura aqui no 7, não é? Deixa eu ver aqui se tem essa questão aqui, 6 e 6, e aqui 7 é uma estrutura chamada de 2-2, né? Não, aqui seria aqui, preto, e acho que o texto também seria preto. Não, é isso mesmo. Vai estar aqui algumas. Ah, tá aqui, gente. 7 e 8. Tá bom. 7 é Yaakov e Rahel. E aqui 8, Patsufim. Ok. Então veja, esta estrutura chamada 2-2-2, isto é, Atik e Rohemá. E sua Nukva é Biná, não é? Arir e seu Nuke, que são Daat, Aba, Hesed, Gevurah e Ima, e Sheshut e Tifrit, Zerampim e Netza, seu Nuke, Ode, e aqui vai ser exatamente Yaakov, tá vendo? E Rahel, que são, nesse caso, Yesod. Não se preocupe, e é por isso que nós devemos ter um estudo sobre a nomenclatura. Quando a gente que não tem esse entendimento do que é a Irampim, não e outras questões da Nukva, a TIC e etc., a gente não tem como, não entender isso aqui. Por isso que a gente está fazendo esse curso de nomenclatura. Então, preste atenção só nisso e futuramente quem não entendeu agora vai entender. Oitavo, esse é um princípio constante de todas as cavanoites. Cavanoites ou cavaná intenções, enquanto a localização do avodá, que é um trabalho, for conhecida. O desenho da abundância será sempre no mesmo local da sua esfera superior, até a localização no paralelo inferior. Aqui está um bom exemplo onde vemos esse princípio e podemos entendê-lo.